Café com Prosa. Apresentação: Roberto Ataíde, o repórter do povo. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um Café com Prosa pelo olindogente.com.br. Hoje entrevistando a ex-deputada Terezinha Nunes, jornalista e secretária-geral do PSDB de Pernambuco, e foi deputada de 2007 a 2010. Deputada, diga uma coisa, a respeito do contexto político brasileiro, certo? Nos últimos acontecimentos, eu tenho acompanhado muito seu Twitter e tenho visto que a senhora está muito bem informada a respeito do que está acontecendo no cenário político. Sobre essa questão do reajuste dos deputados, né, que realmente causou uma repercussão muito grande na mídia, nas redes sociais, conseguiu analisar a indignação do povo através dela. Como a senhora se coloca em relação à opinião sobre esse assunto? Olha, Roberto, inicialmente eu quero cumprimentar o povo de Olinda, a você, ao blog, que tem feito esse relevante trabalho de divulgação e comunicação com a população. Obrigado. Agradecer a oportunidade de estar falando para a população e dizer que realmente essa questão de reajuste de políticos é algo muito difícil de ser explicado. E quando você tem dificuldade de explicar qualquer decisão política, é muito ruim. Ainda mais no momento em que a gente sabe que a classe política está muito desgastada no Brasil. Agora, eu acho que tem que se fazer uma observação anterior a fazer qualquer consideração a respeito desse assunto. No Brasil, hoje, a política está muito cara. Da forma como vem acontecendo as campanhas políticas, nós não vamos ter daqui a pouco nenhum representante da classe média e muito menos da classe pobre na política. Só ficarão os ricos, que as campanhas estão cada vez mais caras. Uma coisa é o preço da campanha, outra coisa é a manutenção do político. Então, digamos assim, se um político ganha mal como deputado ou como vereador, o que vai acontecer? Ele terá que arranjar outra forma para se manter. Então, ninguém fica rico no Brasil com o salário que é pago, por maior que a população ache que ele seja. Ninguém fica rico. Político que fica rico roubou dinheiro público. E a população precisa saber disso, para não imaginar que porque você consegue ganhar um salário melhor, você vai ficar rico e está contrário à população. Não é verdade. Quem vive de salário, hoje no Brasil, o político que vive do salário vive mal, vive modestamente. Tem seu carro, tem sua casa para morar, mas não tem como gastar mais do que isso. Então é preciso primeiro esclarecer isso. Existe a manutenção hoje da vida pública, que é cara. Que é cara. Agora, existem também, além do salário, vários benefícios indiretos a vereadores e deputados. Eu acho o seguinte: na hora em que a lei passou a ser cumprida, que diz que um deputado federal, um deputado estadual ganha 75% do deputado federal e um vereador de uma capital ganha 75% de um deputado estadual, então na hora em que esse reajuste foi feito para obedecer à lei, porque foi a lei que criou esse benefício, eu acho que tanto as Assembleias Legislativas como as Câmaras de Vereadores têm que se preocupar em acabar com os outros benefícios indiretos. Mas acho que foi um reajuste muito alto. Não, foi alto porque era uma lei que existia, que não estava sendo cumprida há muitos anos, como eu lhe disse, de que esse efeito é em cascata. Isso para equiparar os poderes, porque esse teto foi criado para equiparar poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. E isso já vinha sendo cumprido pelo poder executivo, pelo poder judiciário, e não vinha sendo cumprido pelo poder legislativo, exatamente porque os deputados, os políticos em geral, de 4 em 4 anos têm que renovar seu mandato. Então, com medo da reação popular, as Assembleias Legislativas e a própria Câmara Federal demoraram a conceder esse reajuste. Vem concedendo nos últimos anos para cá.
Quando eu estava na Assembleia Legislativa, eu defendi lá, inclusive numa reunião em que estiveram presentes representantes de Assembleia de vários estados do Brasil, eu defendi que fosse feita a equiparação salarial dos deputados, mas que se tirasse outros benefícios. Por exemplo, o chamado auxílio paletó, que existe na Assembleia Legislativa, que são 2 salários a mais por ano pagos aos deputados. Eu sou contra a auxílio moradia também, né? Auxílio moradia já não existe Não, mais, isso. isso é coisa do passado. Está sendo pago agora porque vinha uma discussão na Justiça e a Justiça agora deu ganho de causa aos ex-deputados. Mas os deputados atuais não têm. Mas as pessoas que estão recebendo hoje. Sim. Muita gente não Mas abriu mão. mas é de uma demanda retroativa. Hoje não tem mais auxílio moradia. Tem na Assembleia Legislativa o que se chama de auxílio paletó, que são 2 salários a mais por ano que os deputados ganham. E eu disse lá, se for para dar o reajuste que a Constituição permite, a Assembleia terá que rever o auxílio paletó e a própria verba indenizatória que é distribuída por mês para manutenção dos gabinetes. Então, eu fui muito clara na Assembleia ao defender esse ponto de vista numa reunião pública. Inclusive, ele foi apoiado pelo atual presidente Guilherme Uchoa, que passou, inclusive, a defender nacionalmente que fosse concedido o reajuste, mas que acabasse com outras regalias. E, infelizmente, não sei porquê, eu já não estou mais na Assembleia, tá? Esse reajuste foi dado nessa legislatura e não foi tirado nenhum benefício. Então, isso eu sou contra. Eu acho que o salário é um salário que dá para o deputado se manter sem precisar de apoio de ninguém, ou seja, para ser independente, ele precisa ganhar razoavelmente. Porque se ele não ganhar razoavelmente, ele vai ter que ir buscar outras formas de recursos, e aí vem a corrupção, vem a vinculação a interesses outros que a gente não sabe quais são. Então, mas esses outros benefícios, eu acho que tem que ser acabado. Uma coisa que eu venho percebido assim, eu acompanho já há 10 anos a questão do entra e sai, né, de nomes, e eu tenho percebido que a maioria dos políticos que eles entram para a real função, que é legislar, eles acabam nas eleições seguintes ou conseguindo um índice de voto menor ou até não se reelegendo. Aí quando eles voltam à questão viciada de fazer a média, a famosa média, então eles começam a ter um índice de aprovação maior, né? Levando em consideração isso, acredito que a senhora já deve ter passado por isso também, a questão de se justificar, certo? Essa questão do aumento por conta disso, por conta desse trabalho que é realizado tanto dentro da Câmara como fora na questão política. Trazendo agora para a Câmara de Vereadores, Terezinha, pegando o nicho, o presidente da Câmara de Vereadores, numa sessão extraordinária, acabou fazendo reajuste aqui também em Recife e causou muita polêmica, certo? E a maioria dos vereadores estão começando a dar para trás, né? Os que votaram a favor estão dando para trás. A senhora acha que esse tipo de reação, que esse tipo de comportamento, certo, é válido, ou a senhora acha que um tipo de comportamento desse, se não era para aceitar, não aceitava, votaria contra antes? O pessoal deixou para se retratar depois? Deviam ter votado contra antes, se a questão era votar contra. Mas eu volto a insistir, eu não acho que o salário deve ser reduzido. Eu acho que deve acabar os outros benefícios. Tá? A Câmara de Vereadores tem benefícios, outros, como a Assembleia Legislativa tem. Uma coisa é o salário que está sendo discutido, que o vereador vai ganhar tanto. O pior não é isso, o pior é o que tem além disso. E o povo não está discutindo esse além. Então, eu acho que o funcionamento correto, como eu defendi na Assembleia, seria a Câmara de Vereadores abrir mão de outras coisas que são pagas aos vereadores. Porque o cidadão comum, eu tiro por mim, o Roberto está aí,
é o índice do reajuste. Eu acho que o que traz maior impacto é a questão do índice. Se você for comparar com o reajuste que o funcionário público teve, a diferença é grande. Mas a diferença também, como eu disse, é que nesse caso não é um próprio reajuste, é um realinhamento. Ou seja, se na lei diz que 75% que o vereador ganha 75% do deputado, que o deputado estadual ganha 75% do deputado federal, e aí eu acho que é quando o Jurandir não está sabendo explicar direito à população isso, esse é um realinhamento que é legal, é legalizado, ou seja, está previsto na Constituição. O que não está previsto na Constituição, como eu disse, são esses outros benefícios que podem tranquilamente acabar por uma decisão da Câmara, da Assembleia, da Câmara Federal, ou seja, isso é que é o dinheiro maior, não é o salário. Que as pessoas ficam dizendo que é o salário, não é. Os benefícios, fora o salário, são muito superiores ao salário. Então, isso aí é algo que foi criado pelas próprias assembleias, pelas próprias câmaras, por conta própria, e não tem respaldo na Constituição Federal. Agora, o salário tem respaldo na Constituição Federal, por isso que eu acho que o foco está errado, e quando o Jurandir se irrita, quando o pessoal pergunta muito a ele, é porque ele não está sabendo explicar isso, porque ele não quer acabar com os outros benefícios, ele quer manter os outros benefícios e manter o salário alto. Tá? Isso está errado. Ok, Terezinha. Vamos partir para Olinda agora. Você sabe que Olinda é uma cidade que vem enfrentando muitos problemas, né? Em todos os aspectos: saúde, mobilidade, ocupação e uso do solo, certo? Qualidade de vida em si, né? Na questão da saúde para Olinda, né? A gente sabe que houve uma melhoria, né, com o apoio da UPA, houve a melhoria no atendimento do Hospital Tricentenário, certo? Que agora a gente sabe que há um apoio privado também, certo? Mas no ponto de saúde, para Olinda, a senhora acha que Olinda ela tem condição de se equiparar à qualidade de saúde que Recife hoje tem? Olha, em primeiro lugar, a saúde vai mal em todo lugar. No Brasil inteiro, a saúde vai muito mal. Como vai muito mal a educação também. Tá? Então, o que é que está acontecendo em Olinda? Olinda vem sofrendo ao longo do tempo de um descaso da administração municipal com a questão da saúde. Você tem hoje a maternidade Brisa Albuquerque fechada há mais de 2 anos, obrigando as pessoas que moram em Olinda, em sua quase sua totalidade, sair de Olinda para ter os filhos em outros municípios. Eu tenho testemunho, por exemplo, do prefeito de Abreu e Lima, que manteve a maternidade. Abreu e Lima é um município menor do que Olinda, tem menos condições, manteve a maternidade de lá, e muita gente de Olinda está indo ter filho em Abreu e Lima, e Abreu e Lima, inclusive, é um município que não pode arcar, não tem condição de arcar com isso. Então, não há um consórcio que permita a distribuição dos recursos melhor entre os municípios, e a questão é que a Abreu e Lima está pagando. Aquela UPA mesmo de Olinda, ela atende mal a Olinda por conta do funcionamento, né? Imagine um cidadão que ele sai de Rio Doce, que ele sai de Bairro Novo, que ele sai de Peixinhos, para chegar numa UPA daquela sem um carro é complicado. Ele acaba atendendo mais Paulista, certo? Do que propriamente Olinda. Eu acho que tem essa questão também de mau posicionamento da UPA. Então você vê, tem esse problema da maternidade, nós temos conhecimento também de ausência de médico no posto de saúde da família, nos postos de saúde da família, redução do número de postos de saúde da família. PSF em Olinda praticamente não existe. Então você vê, essa é a parte municipal. A parte municipal que é maternidade, policlínicas, saúde da família. Basicamente esses 3 itens são de responsabilidade do município. As UPAs já estão sendo criadas, inclusive, para, de certa forma, o Estado compensar a ausência do município em relação à saúde. Porque a UPA é estadual, ela não é municipal. E nós tivemos muitos casos de municípios que
fecharam unidade de saúde quando a UPA foi criada, quando o certo seria manter as duas funcionando. Então, em Olinda, isso é grave. E para mim, um município que não dá oportunidade a seus próprios filhos de terem a sua família morando, nascendo no município, isso é um erro gravíssimo. E Olinda está passando por isso, porque hoje as mulheres de Olinda têm que sair de lá para ter os filhos. E mais, há poucos dias a gente tomou conhecimento do caso de uma parturiente que foi inclusive atendida no Corpo de Bombeiros de Olinda, teve um filho no pátio do Corpo de Bombeiros porque não tinha onde colocar. Então isso é uma coisa muito grave. Eu acho que a situação da saúde de Olinda é seríssima, não só por isso, porque também a ausência de saneamento básico em Olinda, que é outra questão grave, faz com que as doenças aumentem, o esgoto escorrendo pela rua. Tudo isso tem contribuído para que a população tenha um atendimento de saúde sofrível em Olinda. A situação já não é 100% e já vem herdado já da uma administração nacional, né? Nacional, que já é difícil, já os recursos já são poucos, e está acontecendo isso. O Estado também, eu acho que podia estar ajudando mais o município de Olinda, porque eu queria colocar aqui uma questão do município de Olinda, que as pessoas de Olinda não têm muitas vezes conhecimento. Olinda é uma cidade dormitório, não se concebe que há tantos anos Olinda permaneça como uma cidade dormitório, que o povo tem que sair de lá para trabalhar. Então, um prefeito de Olinda, para ser respeitado, para ser um verdadeiro administrador, tem que ter um projeto de desenvolvimento econômico para o município, descobrir as potencialidades de Olinda e investir nisso. Fazer o cidadão trabalhar na esquina de casa. Né? Exatamente. Hoje você vê que Pernambuco está vivendo um grande momento, com grandes investimentos. Olinda já podia estar recebendo esse investimento e não está. Continua, mesmo Recife estando, outros municípios estando recebendo investimento, Olinda continua não recebendo nada. E segue também uma lei de ocupação e uso do solo, não existe em Olinda, né? Exatamente, e isso você sabe, isso é uma coisa realmente que não tem sentido. Retira-se uma casa e se construam um espigão lá de 20 andares, onde se teria 2 carros, 4, 5 pessoas, entra 60 casas na cidade, né? O esgoto não é tratado, é jogado no mar. Né? Olinda é uma cidade, como eu disse, que está nesse momento inchada, como o Recife também está inchado, só que não existe há muitos anos um projeto de desenvolvimento para a cidade. Eu acho que e um desenvolvimento comercial também, né? Não, porque veja bem, o desenvolvimento econômico pressupõe comércio, indústria e agricultura. Olinda tem uma zona rural. Eu acho que um município como Olinda não precisa de zona rural. Olinda tem que ocupar a zona rural com indústrias para gerar emprego e renda para a população. E para os próprios olindenses, né? Se não existe esse plano de ocupação do solo, não se vai fazer esse trabalho de transformação ou discussão sobre o uso dessa área rural para a instalação de empresas. Então, eu acho que isso é uma coisa grave e que ao longo dos anos não vem sendo tratada. Entra prefeito e sai prefeito, a discussão não é feita e a cidade continua sem recursos para ser administrado, e recursos são poucos, porque não tem empresa para recolher imposto. Praticamente Olinda vive do FPM e do que você paga de IPTU, tá certo? E isso não é suficiente, minha gente, para fazer um município crescer. Mas Olinda recebe também muito recurso federal. Recurso federal, muito mais do sítio histórico. Porque sendo como é o patrimônio da humanidade, né? O recurso do sítio histórico mas o sítio histórico é o mínimo, não é? Apesar de ser a grande coisa de Olinda para se vender, inclusive o município a nível nacional e internacional, porque hoje eu observo, quando você fala em Olinda, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, onde você fala em Olinda, as pessoas sabem o que é Olinda e a importância do município. Então não é difícil, se você tiver projetos bons, você conseguir apoio. O setor gastronômico de Olinda é muito bem desenvolvido. Muito, você consegue. Você come de sushi, a carne de sol. Exatamente, você consegue ter organismos nacionais e por um preço e por um valor
bem inferior ao Recife. Né? Outra coisa, por exemplo, que é nessa área também de desenvolvimento econômico. Olinda, você sabe, é um grande celeiro cultural de Pernambuco. Mas esse celeiro cultural também está restrito ao sítio histórico e algumas poucas iniciativas fora do sítio histórico. Então, eu acho que o importante de um prefeito é hoje criar, eu chamo assim, galpões culturais em Olinda, nos bairros mais afastados, onde se possa preparar a população que tem tendência já histórica de produção de cultura a se desenvolver culturalmente, criar grupos de teatro, criar artesanato, enfim, desenvolver todas as habilidades culturais de Olinda como um todo, de forma que toda a população do município participe. Você sabe que hoje a indústria do turismo é a indústria que mais gera emprego e renda no mundo inteiro. Olinda é uma cidade turística, não está se beneficiando disso, porque o turista chega em Recife, vai para Olinda, visita o sítio histórico e volta em frio. E não deixa dinheiro, não tem hotéis. Veja só, quem do sul do país que queira vir para Pernambuco, tendo que discutir se vai se hospedar em Recife ou Olinda, vai escolher o Recife. Não tem possibilidade de escolher o Recife. Vai escolher Olinda. Tá? Agora, para isso tem que ter hotel, tem que ter bons restaurantes. Nesse ponto tem bons restaurantes, mas precisa ter bons hotéis para receber esses turistas. E a população, de um modo geral, precisa se beneficiar disso, não só através dos empregos que vão ser gerados por esses turistas que vão ficar lá e não em Recife, como pela própria produção da cultura que poderia ser feita desses galpões culturais. Então, hoje você tem ali a cidade histórica restrita, que gera renda naquele local, mas a população, de modo geral, está abandonada. Olinda hoje é a cidade da região metropolitana mais esburacada. É verdade. Mais esburacada. Isso não tem sentido. Mesmo depois do recapeamento nas principais avenidas. Sim, porque e não surtiu efeito. Não surtiu porque, veja bem, não tem saneamento básico, uma série de outras providências. O recapeamento que você faz em algumas avenidas, num instante vão deixar de existir, porque não foi feita drenagem suficiente, na chuva enche tudo, alaga tudo e vai-se embora o asfalto, o dinheiro perdido. É verdade. Terezinha, tu deve estar caminhando muito, andando muito por Olinda, você deve ter visto essa questão dessa propaganda ilegal. São cartazes, placas por todo canto, em cima de poste, colar de muro, inclusive até vereadores da cidade, né, utilizando locais públicos para estar instalando faixas, cartazes e assim por diante. Coisa que a Olinda também não tem uma diretriz em relação a esse tipo de controle. A senhora acha que esse tipo de iniciativa, né, está desse jeito também, que parte da questão do pessoal que decide o poder dos vereadores, eles mesmos não respeitarem a cidade? Claro, o político é o primeiro que tem que respeitar isso. Tá? Você não pode estar poluindo o ambiente da cidade, ainda mais uma cidade como Olinda, que é uma cidade patrimônio cultural da humanidade, com propaganda irregular. Então hoje, eu inclusive recebi já pelo Facebook, pelo Twitter, como eu sou pré-candidata a prefeita de Olinda, eu tenho recebido de pessoas de Olinda mensagens: deputada, por favor, não coloque propaganda nas praças de Olinda, nas ruas de Olinda, porque as pessoas não estão mais aceitando isso. A cidade fica feia, a cidade fica suja. É uma propaganda realmente que Recife já tem algumas iniciativas, não é o ideal, mas Recife tem tomado algumas iniciativas nesse ponto. Não se tem notícia que Olinda tomou qualquer iniciativa nesse ponto. Então, o que eu acho é que Olinda está precisando de alguém que cuide da cidade, que vá a todos os ambientes de Olinda, que busque saber o que é que a população realmente deseja e trabalhe no sentido de ajudar essa população. Isso não está acontecendo em Olinda. É tanto que a gente fez uma pesquisa, e o PSDB fez uma pesquisa ampla, muito grande em Olinda, para conhecer a realidade do município, e nós observamos que 80% da população desejaria voltar uma mulher para ser prefeita de Olinda. Isso é porque tem muito a ver com esse cuidar da cidade. O povo quer que alguém que cuide.
E a mulher, ela tem muita tendência a isso, porque ela gosta de arrumar a casa, né? E na hora que ela arruma a sua casa, ela arruma seu município. Agora, você acha que a Prefeitura de Olinda, ela também segue nesse passo, pela falta nesse passo, pela falta de oposição forte na Câmara de Vereadores? Olha, Olinda é certamente o município da região metropolitana onde tem menos, aliás, não existe. Não existe. O prefeito conseguiu que 17 vereadores de Olinda apoiassem ele. Então, a população de Olinda está sem ter quem defenda seus direitos. Então, o município está parado do ponto de vista da oposição. E todo governo tem que ter oposição, porque se não tiver oposição, é ditadura. E eu estranho que um partido como o PCdoB, que é um comunista, esteja defendendo a ditadura em Olinda. Olinda está submetida a uma ditadura. Mas tem vereador, por exemplo, que nunca nem subiu na tribuna para defender nada. Sim, porque na hora que ele já se acertou com o prefeito, já está resolvido com o prefeito, e com esse apoio ao prefeito, ele está se beneficiando e beneficiando algumas pessoas que são importantes para ele. O que é que ele vai fazer na tribuna? Irritar o prefeito? Porque se ele for para a tribuna somente para elogiar, o povo não vai querer escutar, porque o povo não gosta. Mas título de cidadão olindense tem muito lá. Sim. O pessoal gosta de dar. Tudo bem que dê, eu não sou contra dar título de cidadão. Agora só fazer tem que isso, trabalhar. mas só fazer isso tem também. que trabalhar. Título de cidadão se dá de noite. E o que faz de dia? Né? E o que se faz de dia? Então, o que eu acho é que essa ausência de oposição tem agravado mais. E isso é, inclusive, uma burrice do PCdoB, porque o povo vai chegar uma hora que vai dizer basta. Hoje você tem 80% da população rejeita a administração. Isso não foi feito pela oposição, não, porque não tem oposição. Foi o povo mesmo que chegou à conclusão que estava desamparado e resolveu fazer seu protesto, por enquanto um protesto pacífico que está restrito às pesquisas e algumas iniciativas pequenas, mas eu acho que a tendência será, isso reverberar, ganhar consistência, e esses que estão hoje querendo manter Olinda no cabresto, podem se surpreender, por mais dinheiro que tenham. Nós sabemos que Olinda está metida nesse desvio de recursos a nível federal do Ministério do Esporte. Existem processos na Justiça, nós fizemos uma ação no Ministério Público, pedindo a apuração dos recursos que foram usados nas ONGs de Olinda através do Ministério do Esporte. Então, se existe tudo isso aí, não está sendo apurado e o dinheiro não está chegando, em algum lugar ele está ficando. E o povo precisa saber disso. Terezinha, PCdoB e PT continuam marchando juntos, você acha? Eu acho que isso é o que chama as flores do recesso. Né? O recesso, que é o momento em que as câmaras legislativas do país entram em recesso, então vão aparecendo essas coisas. Então aparece uma briga, entre aspas, entre o PT e o PCdoB, no sentido de que os dois partidos não vão marchar juntos em Olinda. Ora, o PT, como é que pode criticar o PCdoB se até hoje tem a vice-prefeitura, tem a Secretaria de Educação, outras secretarias? Se o prefeito vai mal, a culpa não é só do PCdoB, é do PT também. Então, por que agora o PT vai querer dizer que não, que o PT não tem nada a ver com isso, que o PT vai ter uma candidatura de oposição a Renildo? Eu respeito muito a deputada Tereza Leitão, acho que ela é uma pessoa muito séria, mas está totalmente equivocada na questão política. Se o PCdoB, se o PT se distanciar do PCdoB em Olinda, vai ser cobrado por nós uma explicação do PT. Como é que o PT está agora saindo do barco, porque ele está afundando e esteve até agora se beneficiando dele. Ok, Terezinha. Só deixa eu tocar em mais algum outro assunto? Olha, eu queria aproveitar para colocar para a população de Olinda os atos de arbitrariedade
que o PCdoB vem tomando em relação às oposições. O PCdoB acabou com a oposição na Câmara de Vereadores de Olinda, como eu disse aqui, no momento em que cooptou, essa é que é a palavra correta, os 17 vereadores. Tá? Então, se não existe a oposição, vai ter que existir nas ruas. Nós fizemos uma bancada que se chama Tribuna do Povo, para permitir que, nesse movimento que nós estamos fazendo, de visitar as obras inacabadas de Olinda, de denunciar os desmandos do PCdoB, essa bancada foi apreendida na Feira de Peixinhos, domingo, no momento em que nós nos preparávamos para denunciar o abandono do restaurante popular, que estava sendo construído há muitos anos, uma obra que podia, em 6 meses, estar concluída há anos, que continua sendo construída totalmente inacabada. O cinema mesmo chegou a ser inaugurado ali no Carmo e até hoje está lá fechado. Fechado porque não conseguiram os equipamentos, você vê. Então, a gente vai para a Feira de Peixinhos fazer uma manifestação mostrando isso, aprender a Tribuna do Povo. Ou seja, isso é um ato de arbitrariedade inconcebível, isso é coisa da ditadura militar e não se permite, não se admite que isso continue acontecendo. E o PCdoB aprendeu e ficou por isso mesmo. Nós tivemos que entrar com ação ontem na Justiça para que o juiz determine ao prefeito que devolva, porque não é dele, é do povo isso. Foi feito pelas oposições. Essa tribuna estava lá, estava instalada na rua? Eles disseram que estava no espaço público. Olha, veja só, a tribuna tem 1 metro de diâmetro. O que é que isso atrapalha o espaço público? 1 metro de diâmetro colocado numa calçada. Não está impedindo que as pessoas se locomovam. Não é verdade. Mas as faixas podem colocar, né? As faixas colocam os carros de som, tá certo? Que está tudo irregular. Tem muita propaganda irregular em Olinda. Então, inclusive, a Justiça Eleitoral vai ter que se pronunciar sobre isso. Agora, você impedir que uma bancada de 1 metro por metro fique na via pública, onde vai ser feita uma manifestação da oposição, porque está impedindo as pessoas de se locomover, é um absurdo. E o povo que estava lá mostrou isso, porque muita gente se apresentou a nós, revoltado, as pessoas de Olinda, revoltadas, querendo protestar, usaram inclusive o nosso carro de som, que a gente conseguiu, com uma negociação com a polícia, para poder o carro de som fosse ligado e a gente pudesse falar. Botando no terreno baldio, porque o carro de som não podia ficar na rua. Realmente isso, minha gente, eu participei do movimento contra a ditadura militar, e isso era o que faziam os militares. E acho um absurdo que um partido que se diz representante do povo tome uma atitude dessa. Dizem, inclusive, e eu compartilho um pouco com isso, que comunista não gosta de democracia. Realmente não gosta não. Comunista no mundo inteiro, o regime comunista não são democráticos, são ditaduras. Então o que está acontecendo em Olinda é uma ditadura comunista. Eu não sou contra o comunismo, eu não sou contra nada, eu sou uma pessoa extremamente tolerante. Eu acho que você pode seguir a tendência que quiser. As diferenças têm que conviver. Você tem que respeitar o direito dos outros. Não pode impedir a manifestação como está acontecendo em Olinda. Ok, Terezinha, pedi licença para dar um recado rapidinho. Certo? Pizzaria Atlântico Delivery, a única pizzaria que entrega em toda a região metropolitana. Você pode estar pedindo os pratos da Pizzaria Atlântico, ligando para o 2101 1111. A Pizzaria Atlântico entrega em toda a região metropolitana, o único restaurante que entrega em toda a região metropolitana do Recife. Se você também quiser concorrer a prêmios, é só você seguir o Twitter e o Facebook do Grupo Atlântico. Então tem muita promoção lá, é só conferir e participar, ok? Deputada, considerações finais a respeito da sua pré-candidatura à Prefeitura de Olinda. A senhora se coloca como pré-candidata? Sim, disposta a ocupar a vaga. O PSDB decidiu esse ano, o partido, que vai concorrer em todos os municípios com mais de 200 mil habitantes. Nós estamos em Olinda não para impor uma candidatura, uma pré-candidatura, nós estamos
para discutir com os partidos de oposição e escolher entre aqueles que estão presentes, sentados à mesa, são 10 partidos, aquele que terá mais condições de enfrentar o prefeito Henrique Calheiros. Pode ser que saiam 2 candidaturas. Eu, por exemplo, acho que só devia existir uma, mas... Qual seria a outra? Seria o do Armando Sérgio, não? Não, veja bem, tem vários nomes, né? Tem Ricardo Costa, Armando Sérgio, Armando Siqueira, Isabel Isa, a minha. São 6 pré-candidaturas. Então, depois do carnaval, nós vamos nos reunir, possivelmente vamos fazer uma pesquisa e vamos ver quem tem mais condições de enfrentar essa batalha, porque vai ser uma batalha. Agora, eu tenho certeza que será uma batalha que terá o apoio da grande maioria da população de Olinda. Que o PCdoB não se engane, o povo de Olinda não aceita mais que ele permaneça no poder da forma em que se encontra. Terezinha, muito obrigado pela sua gentileza. Esperamos que tenhamos outras oportunidades aqui no Café com Prosa e no blog Olinda Gente. E muito obrigado você que nos acompanha no Olinda Gente. Esse foi mais um Café com Prosa e até a próxima. Café com Prosa. Apresentação: Roberto Ataíde, o repórter do povo.